Lula tem dado um verdadeiro show enquanto presidente da República e a aprovação da MP dos ministérios é a prova disso. Ah, mas foi difícil. Ah, mas ficou até meia-noite. Ah, mas teve que negociar, teve que liberar a emenda. Gente, tudo que o Lula quis aprovar, ele aprovou. Tudo. Ah, mas teve que negociar. E daí que teve que negociar? O governo Lula é um governo de esquerda e o Congresso é um Congresso de centro-direita. É claro que vai ter que negociar. Ah, mas tá tendo que liberar emenda, tá tendo que liberar cargo, como sempre foi. Lula está adotando uma saída política que é a negociação. Diferentemente disso, é o mensalão. Ah, mas o Lira não tá forte, como nós já falamos em vários outros momentos, mas você vai colocar aqui nos comentários. Você concorda comigo que o Lula tem dado show? Quais são os pontos que podem melhorar? Vamos citar alguns aqui nesse vídeo, daqui a pouquinho você vai ver. Lula é mais forte ou mais fraco do que o Lira? Você acha que é um exagero falar que o Lula está fraco? Deixa o like se você concorda comigo que o Lula tá forte e, claro, se inscreva no canal. A aprovação das MPs, pessoal, ela foi assim, muito, mas muito emblemática. Porque a imprensa passou o dia inteiro falando que o governo ia ter dificuldade. O dia todo. E nós falamos numa rede social o seguinte, é óbvio que essa MP vai ser aprovada. Por vários motivos, mas um desses motivos era que vários correligionários do Arthur Lira conseguiram cargos dentro da estrutura ministerial, na esplanada dos ministérios. Se o Arthur Lira deixasse caducar essa MP, sabe o que iria acontecer? Iria fazer com que os seus aliados perdessem as suas posições, porque os ministérios voltariam a ser como era no governo Bolsonaro. E o pior disso tudo é que a Câmara dos Deputados iria jogar o país num caos institucional e estrutural imenso, porque no meio do primeiro ano, no início, no final do primeiro semestre, haveria toda uma mudança na estrutura do país. Não iria acontecer, não podia acontecer. Como o Lula falou, não era razoável que eles caducassem. E no final foi de fato aprovado. O Centrão criou alguma dificuldade, mas foi uma votação ampla, o governo conseguiu com uma maioria assim esmagadora e com votos diretos do PL também. E isso mostra que o Lula tem condição até de negociar direto com esses deputados, passando por cima do Arthur Lira, o que ele não vai fazer, porque a SMP deixou muito claro qual é o potencial de votos do Lula e do governo, que é de 330 e tantos votos. Então falar que o Lula foi derrotado depois disso tudo é um grande exagero e mais ainda, uma falta de entendimento político, principalmente de alguns colunistas de imprensa. Como que o Lula tá fraco? Como que o Lula foi derrotado se ele aprovou o projeto? Ah não, foi uma vitória com gosto de derrota. Onde? Ah, o governo foi pressionado. E daí? E daí? Vamos fazer uma recapitulação de tudo que aconteceu de modo muito breve no governo. O que o Lula precisou aprovar ou precisaria ter aprovado que era essencial nesse início do governo? A MP dos ministérios, a MP do Bolsa Família que foi aprovada e o arcabouço fiscal. Pronto, tudo que o Lula precisou. Ah, mas teve modificações aqui e acolá. Tudo bem, isso faz parte do jogo. O Lula falou, não podemos ter medo da política e de fato está negociando. E está muito bem encaminhado o quê? A reforma tributária, que é o que de fato realmente importa, junto com o arcabouço fiscal. Se a situação do Lula tivesse difícil, você acha que ele ia indicar o Cristiano Zanin hoje? Claro que não, o Lula indicou o Zanin. Vai passar no Senado, vai ter uma injeçãozinha de saco aqui a colar do Moro, do Flávio, mas vai passar. E sabe por que o Flávio não vai criar dificuldade pro Zanin? Porque se criar dificuldade, na hora que o papai bater lá no STF para ser preso, ele sabe que pode acabar levando uma entubada do Zanin. O Flávio não é bobo, não é tonto igual o Moro, que ficou batendo boca com os ministros do STF, como o Gilmar Mendes, o pior do Deltan Dallagnol. Até o Moro, pessoal, ele deu uma baixada de bola. Percebam? Diferentemente do Deltan, que tá batendo de frente, o Moro deu uma recuada. Por quê? Porque eles não querem se ver com o futuro ministro do STF que pode julgá-los, com o Bolsonaro que vai ter a cassação dele a partir do dia 13. A gente já contou essa história, link aqui no card. Então tá rolando tudo bem, mas tá difícil, óbvio, porque são ideologias diferentes. É pra ser difícil mesmo, tem que ser difícil. Porque, olha pessoal, o governo Lula é um governo de esquerda. O legislativo, o Congresso, mas vamos falar a Câmara é de centro-direita, ou seja, são posições antagônicas. O Legislativo não pode abaixar a cabeça para o Executivo, independentemente de quem seja o presidente. Se a Câmara dos Deputados tiver uma ideologia diferente do Lula, do Bolsonaro, do Fernando Henrique, do Temer, ela não pode abaixar a cabeça, porque isso significaria a traição de todos aqueles que votaram. Porque a Câmara, é um clichê falar isso? É, mas é verdade, é a voz do povo, é a voz da população.
Então nós temos ali representantes que foram escolhidos de modo majoritário pela população para serem de centro-direita. Tudo bem. O governo é de centro-esquerda. Vai ter conflito? Vai. Porque a vontade da população tem que, de alguma forma, fazer isso valer. Então como que isso faz valer? Olha, vamos negociar. Vai ser difícil? Vai. Então vamos trazer aqui, vamos dar uma emenda para você levar para sua cidade, vamos dar emenda para você levar para sua região, vamos te dar um cargo, vamos negociar dentro da política. O que parece que está querendo acontecer com algumas pessoas da imprensa é que eles querem a volta do mensalão. Ah, o Lula tá fraco, o Lula teve que liberar carga e emenda. O que vocês querem, mensalão? Ora, é uma saída da política, é uma saída pela política, pela negociação e está correndo tudo bem, conforme já era esperado desde o final do primeiro turno, quando o Congresso se mostrou um Congresso majoritariamente de centro-direita. E a dificuldade está sendo bem menor do que nós estávamos esperando. E outra, o Arthur Lira, como numa ironia do destino, um dia após ele ter feito toda aquela pressão, ele está simplesmente sendo destruído, como nós já falamos. Operação da Polícia Federal contra aliados dele. Tem lá a foto com um maço de dinheiro e o remedinho azulzinho que é usado lá pelos militares. Você sabe aquele remédio azulzinho? Tava lá a foto. O ex-aliado, assessor do Arthur Lira foi preso. Foi detido. Então como que o Arthur Lira está fortalecido? Fora que o Dias Toffoli reabriu um processo contra ele. Mais ou menos o seguinte: olha, meu amigo, coloque-se no seu papel, coloque-se no seu lugar, você não manda no país, você é um deputadozinho que está ocupando provisoriamente a presidência da Câmara. Depois você vai sair, você não vai ter mais os poderes. Controle-se, sossegue o seu peru, porque você não manda no executivo e muito menos no judiciário. Tá tudo aí. Ah, mas o Lira, ele continua pressionando. A única coisa que o Lira quer nesse momento é controlar o Renan Calheiros. O Renan Calheiros é o pior inimigo que você pode ter na política. É o pior. Pegue, olha só. Peguem todos os contemporâneos do Renan Calheiros. Todos eles ou foram presos, ou foram condenados, ou foram destruídos na política. E o Renan não. O Renan, a política hoje orbita em torno do Renan Calheiros. Ele tem couro grosso, não foi condenado, nunca foi preso, tem processo a dar com pau, mas não é condenado em nenhum deles. O homem é muito forte. Até o Michel Temer foi preso. Até o Temer. O Collor teve prisão decretada recentemente. O Eunício Oliveira, que é contemporâneo também do Renan, não conseguiu ser senador, virou deputado. Mas o Renan tá lá desde 1995. Ter esse cara como inimigo não é nada agradável. Por isso que o Lira, antes mesmo de querer emenda, o que ele mesmo quer, Lira quanto pessoa, é que o Lula controle o Renan Calheiros. Como nós já falamos, os ataques do Renan Calheiros no Arthur Lira estão sendo pesadíssimos. Toda semana, todo dia praticamente tem uma paulada. E eu nesse vídeo que eu explico melhor os ataques do Renan ao Arthur Lira e esse processo de destruição, eu esqueci de falar um ponto super importante. O STF arquivou com o André Mendonça, bolsonarista, um pedido de processo de indenização do Arthur Lira contra o Renan Calheiros por tê-lo chamado de ladrão. O cara tem moral. Então o Lira, ele quer que dê uma acalmada no Renan Calheiros. Ah, mas ele também pediu reforma ministerial. De fato, tem que acontecer algumas mudanças no governo para evitar essa propagação da percepção que o governo está fraco. Isso não pode acontecer. José Guimarães é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Isso não pode acontecer, porque aí fica criando essa percepção negativa a respeito do governo que não existe. Nós temos uma dificuldade normal, convencional. Agora, não pode isso acontecer. Então o José Guimarães tem que sair. Ah, mas o Lira também pediu mudança na Casa Civil e no Ministério das Relações Institucionais. Ele queria ou gostaria que o Padilha e o Rui Costa saíssem do governo. Ora, se o Lira insistiu nisso, tem que fazer para ontem. Isso não é uma derrota, é uma vitória imposta ao Lira ao governo. Porque Padilha e Rui Costa ficam batendo cabeça. Eles não conseguem se entender, então já passou da hora deles serem substituídos. Esse é o grande problema do governo, eles não conseguem, tudo ganha proporção demais. Por isso que esses três precisam sair, sem falar o Paulo Pimenta. Mas tudo vai ser caminhado com a saída política, sem conflitos. Tanto que o Lula falou também pro Lira, olha, o Lira não poderia pedir ministério para mim, porque o PP é oposição. Mas se ele pedir, estamos aí, vamos conversar. Vamos bater um papo. O PP já foi do meu governo, o PP já foi do governo Dilma, não tem problema. Ele quer ministério? Então sente e vamos conversar, que a gente coloca o PP no governo. Acabou. Acabou. Lula mostrou o seguinte, vamos negociar? Vamos governar?
Vamos, mas nós vamos fazer tudo isso apostando na política. A política voltou. A imprensa tá desesperada porque a audiência tá caindo por conta da saída do Bolsonaro. O canal sofreu essa queda de audiência também por conta da saída do Bolsonaro, que não gera tanto engajamento, que gerava muito conteúdo, o Lula não gera. Não há mais aquele Big Brother da política que o Bolsonaro fez. Então fica querendo criar conflito para vender em jornal. E eles não conseguiram prestar atenção no conflito local do Renan com o Arthur Lira em Alagoas e os reflexos disso na política nacional. Nós aqui demos um banho em todos eles nesses últimos dias. Um banho. Enquanto eles estão ainda engatinhando nessa história do Lira com o Renan, nós já estamos correndo muito na frente, até suando já na frente deles.